Bom, prosseguindo aí com o estudo da matemática básica e especificamente dando sequência ao estudo das frações, essa aula vai tratar sobre as operações com as frações. Então, a gente começa falando da adição e da subtração. Para somar ou subtrair frações, é necessário identificar se os denominadores são iguais ou diferentes. Mais ou menos como a gente fez quando a gente estava analisando e comparando as frações. A gente lembra que para comparar frações a gente precisa ver se os denominadores são iguais ou diferentes. Aqui também do mesmo modo. Então, para denominadores iguais, se eles forem iguais, basta repetir o denominador e somar ou subtrair os números. Olha só, 5 nonos mais 4 nonos menos 2 nonos. Como que seria isso em termos gráficos? Pensando graficamente, 5 nonos seria essa representação. Somado a 4 nonos, que seria essa representação, eu teria um total de 1 inteiro, 9 nonos, porque eu vou pegar as 5 partes e somar com as outras 4 partes. Daí eu vou tirar desse inteiro que ficou 2 nonos, ou seja, 2 partes desses 9 que eu tenho. E aí eu vou encontrar um total de 7 nonos. Então, graficamente falando, é bem simples de analisar. Como que seria isso em termos matemáticos? Algebricamente falando, eu iria manter o meu denominador sendo 9 e iria simplesmente colocar os numeradores aqui, acompanhados dos sinais. Então, 5 mais 4 dá 9, 9 menos 2, 7. 7 nonos, que é justamente o valor que a gente encontrou quando a gente fez graficamente. Então, é bem simples fazer a soma e a subtração quando os denominadores são iguais. Olha só, esse aqui a gente vai colocar o 13 como sendo o denominador, e aí vamos copiar os valores. 8 menos 9 mais 6. 8 menos 9 dá menos 1. Menos 1 mais 6 vai dar 5 13avos. Então, essa é a solução dessa soma e dessas subtrações sucessivas aí. Agora, pode ser que os denominadores sejam diferentes. No caso dos denominadores serem diferentes, primeiro eu vou precisar transformar as frações em frações equivalentes para que eles fiquem com o mesmo denominador. E só depois executar a operação. Então, para isso, vou colocar um exemplo aí de 1/5 mais 2/3. A gente sabe que para poder transformar os dois no mesmo denominador, a gente vai precisar tirar o mínimo múltiplo comum, como a gente fez quando a gente comparou as frações. Então aqui eu vou ter o mínimo múltiplo comum entre os valores 5 e 3. Então, 5 e 3, a gente sabe que eles são primos entre si. Se tivéssemos fazendo o MDC. Como é o MMC, eu vou fazer por 3, vai dar 5 e 1. 5, 1 e 1. A gente sabe da propriedade que se eles são primos entre si, basta fazer a multiplicação entre eles. Ou seja, seria 15 direto. Ali eu fiz para poder lembrá-los de como executar a operação. Então aqui o 15, e aí a gente vai fazer aquela propriedadezinha de dividir pelo denominador e depois multiplicar o resultado pelo numerador. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 1, 3. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2, 10. E agora, como eles têm o mesmo denominador, a gente vai conservar o denominador e fazer a operação como se eles tivessem o mesmo denominador. Então aqui eu teria 13 15avos. Vou observar se tem como simplificar para transformar numa fração irredutível. Se não houver, aqui é o meu resultado. No caso aí, 13 e 15, eles não têm como a gente chegar numa fração irredutível. Já é a fração irredutível. Vamos agora mostrar uma outra situação. De novo, vamos ter que tirar o mínimo múltiplo comum, agora dos valores. Quem são os valores? O 3, o 2 e o 5, que são os denominadores. Sempre a gente tira o MMC dos denominadores, quando eles são diferentes. A gente vai fazer a operação aqui. Então, vai ficar por 2, vai ser 3, 1 e 5. Por 3, 1, 1 e 5. E por 5, 1, 1 e 1.
e agora multiplicar. 3 vezes 5, 15, vezes 2, 30. Então, o meu novo denominador, para as frações que a gente tem aqui, será o 30. Aqui o sinal de menos. 30. 30 dividido por 3, 10 vezes 2, 20. 30 dividido por 2, 15 vezes 1, 15. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 3, 18. Então agora eu coloco tudo no único denominador. 20 mais 15 menos 18. E quando eu faço a operação, eu vou ter o valor de 17/30. De novo, eu olho, não tem como fazer a simplificação para poder transformar numa fração irredutível. Então, essa já é a fração irredutível. Essa é a resposta da nossa adição. Agora, a gente vai fazer a operação de multiplicação. No caso da multiplicação, é bem mais simples, porque basta multiplicar o numerador de uma fração pelo numerador de outra fração e o denominador de uma pelo denominador da outra. Ou seja, se eu tenho uma fração a sobre b vezes c sobre d, eu tenho então como resultado a vezes c sobre b vezes d. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Aqui basta eu multiplicar o 3 vezes o 2 e o 5 vezes o 7. Então, 3 vezes 2, 6. 5 vezes 7, 35. Olhando para os valores aqui não tem como simplificar, então aqui já é a resposta da minha operação. Agora aqui eu tenho uma multiplicação de mais de uma fração. Independentemente de ser 2, 3, 4 frações, o detalhe aqui é que a gente pode, independentemente de qual fração seja, se tiver um numerador que seja múltiplo de um denominador ou vice-versa, a gente pode efetuar a simplificação antes de efetuar a conta. Então, olha só, o 4 e o 2, que estão em frações diferentes, mas um está no numerador e o outro está no denominador, eles podem ser simplificados. O detalhe é esse. A gente tem que sempre observar se um está no numerador e o outro está no denominador. Então, o 4 e o 2 eu posso simplificar por 2. E aí eu tenho 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 vai dar 2. E o 5 que está aqui eu posso simplificar com o 5 do denominador. Então, o que sobrar para a gente, ainda temos o 9, né? Simplificando aqui o 5 com o 5 vai dar 1 e 1. E aqui o 9 e o 3 também a gente pode simplificar. Então, eu posso dividir por 3 e dividir por 3. Mas percebam, sempre eu tenho um no numerador e o outro no denominador para eu poder fazer essa simplificação. 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Agora, os valores que me restaram são esses aqui, ó, que eu estou circulando. Esses valores que vão ser multiplicados para a gente poder chegar na nossa fração. E o detalhe é que, nesse caso, a fração que a gente vai encontrar já é a fração irredutível. Nós não precisamos simplificar. Então, aqui vai dar 3 vezes 1 dá 3, vezes 1 dá 3. E 2 vezes 1 dá 2, vezes 1 dá 2. Então, a minha fração, que é a resposta, é 3/2. Professor, e se eu quiser fazer a conta normal e depois fazer a simplificação? Ok, sem problema nenhum. Você poderia fazer isso. Vamos até puxar aqui essa opção. Então, ficaria 9 vezes 5, 45, vezes 2, 90 no numerador. E 4 vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então, a gente sabe que 90 60avos, se a gente simplificar isso por 10, a gente vai chegar em 9 sextos, simplificando por 3, a gente vai chegar em 3/2, que é justamente o que a gente tem aqui. Então, você tem as duas opções, ou você faz a multiplicação normal dos numeradores, dos denominadores e depois faz a simplificação até chegar na fração irredutível, ou então já faz a simplificação antes e já tem como resposta a sua fração irredutível. Sua opção na hora de resolver, tá bom? E a divisão,
a gente vai falar o seguinte: para a divisão, a gente tem simplesmente que observar uma propriedadezinha. Nós devemos manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Olha só, A sobre B dividido por C sobre D. Ficaria A sobre B vezes o inverso da segunda, que seria D sobre C. Porque eu vou fazer o inverso de C com D, que seria D sobre C, e agora eu faço a minha operação de multiplicação. A vezes D sobre B vezes C. Vamos colocar um exemplo aqui. Eu vou conservar a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é trazer o 5 para o denominador e levar o 2 para o numerador. Então aqui eu vou ter 2 quintos. Como é uma multiplicação, eu posso simplificar esse 5 com esse. E aí eu vou chegar em 2 terços, que é a minha resposta. Então, na verdade, tanto a multiplicação como a divisão são muito simples e muito diretas. A nossa observação maior, ela precisa ser quando você tem soma e subtração com denominadores diferentes. Aí a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, mas nada que você também não consiga fazer. No mais, queria agradecer a atenção de todos e desejar excelentes estudos aí para vocês. Até a próxima.